Oi, gente, tudo bem? Tá muito frio aqui em São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 3, talvez, de julho. A gente segue aqui em plena quarentena. Eu tô fazendo um almoço, que na verdade eu fiz ontem à noite. Eu tô esquentando aqui e vou fazer uma batata na air fryer aqui na fritadeira, porque batata é vida. E às vezes a gente precisa de um carinho. Essa semana a gente teve um montão de coisas acontecendo, né? Muita gente, a gente tem grupos muito grandes, formados e que estão em andamento, e muita gente traz muitas dúvidas. E coisas acontecem no grupo que geram muito conteúdo legal. Alguns momentos eu vou sumir aqui do vídeo, mas é para pegar uma colher de pau e mexer a comida aqui, e enfim. E eu vim falar para vocês de uma semana que eu acho que exigiu muita presença da gente, e cada um obviamente sente de uma forma diferente isso, né? Ontem eu vou dizer para vocês que foi um dia bastante atípico para mim. Eu me senti cansada, eu senti um cansaço que não é muito normal, porque normalmente eu tenho muita energia de ação. Ontem eu fiquei e eu senti um pouco mais da melancolia, parece que a energia estava um pouco mais densa, né? Eu sigo o Oscar Quiroga lá no Instagram e ele fala muito da lua vazia. Hoje, por exemplo, sexta-feira, a gente tem lua vazia praticamente até 1h da manhã. E eu não sou astróloga, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas eu acredito nessas influências da lua em todos nós e no nosso comportamento, e acho que a astrologia, por exemplo, como o Quiroga aborda, é uma coisa muito séria, né? Uma ciência muito profunda. E, por exemplo, ele fala que sempre que a gente for botar azeite aqui na minha salada, sempre que a gente vai começar algum projeto ou alguma coisa, não comece num dia de lua vazia, né? Isso é só uma ideia daquilo que eu sigo, mas que também não sou, né? A minha paixão é o enneagrama e as constelações, todo mundo já sabe disso, é com o que eu trabalho. E aí tem uma coisa que é assim, nesses dias em que a gente não se sente muito ok, né? Que a gente sente que estamos em quarentena, algumas pessoas estão com muita gente, outras pessoas estão sozinhas, como é o meu caso, e tudo influencia, porque tudo no excesso, no extremo não é bom, né? E eu sou um ser emocional, então a gente sabe que quem é emocional flutua um pouco nas emoções, e como diz o querido Russ Woodson, ele fala que os emocionais eles caem numa areia movediça emocional, e a areia movediça é aquilo que vai puxando a gente. Então eu vim falar um pouco com vocês sobre o que é estar em estado de presença, principalmente naqueles dias em que a gente sente que a gente acordou e não está muito bem, né? Que as coisas não estão muito bem. Isto pode acontecer independentemente de você ser um ser emocional, um ser mental ou um ser instintivo, corporal, de maneiras diferentes. E o que fazer para buscar esse estado de presença? Primeira coisa, o que é a presença? Para mim, para Yara, para toda a experiência que eu tenho no meu desenvolvimento e no desenvolvimento de pessoas em tempo integral, né, há muitos anos, e obviamente já trazendo isso à luz do enneagrama, para mim o melhor estado de presença é quando você consegue horas estar no seu coração, horas estar no seu cardíaco, acessando sensibilidade, acessando a empatia pelas pessoas, entendendo também o que você está sentindo e o que as outras pessoas estão sentindo, né, numa forma muito bela e muito positiva de espelhamento. Horas eu trago todas as questões para o meu racional e penso, ok, eu estou sentindo, estou incomodada, como resolver determinada questão. E horas eu ajo, eu vou até a questão e tomo uma decisão e tomo uma atitude. Então, os momentos em que eu me sinto mais produtiva, em que eu estou mais produtiva de fato, são os momentos em que eu consigo equilibrar os 3 centros de inteligência. E isto, no enneagrama, é central.
Claro que eu não vou falar aqui da abordagem gurdjieffiana dos centros de inteligência, que é uma abordagem, meu cabelo tá espetado aqui, né? Eu não tô nem conseguindo. Que é uma abordagem mais profunda, né? Inclusive, eu vou gravar um vídeo esse final de semana que vai para aula, né? A gente começa um curso de Enneagrama muito profundo, de Enneagrama e constelação na próxima quinta-feira, tá? Se você quiser saber informações, tá aí no Story, tem informações lá na bio da minha página do Instagram e do Facebook. Eu vou gravar um vídeo este final de semana sobre os centros de inteligência na abordagem gurdjieffiana. Mas hoje eu queria falar para vocês de uma coisa bem prática, bem para ação, e que eu tenho percebido muito nos nossos grupos. De novo, a gente está com grupos grandes no Telegram, no WhatsApp, e aí tem bastante coisa acontecendo lá. Os grupos que eu faço de terapia online, que são grupos bem profundos, e aí é muito legal porque gera bastante conteúdo. Então, quando a gente fala do tipo corporal, né, dos tipos 8, 9 e 1, quando eles veem alguma situação, ou alguma situação que mexe, que incomoda, a primeira reação deles é a reação de o que eu posso fazer para resolver isso. E é preciso, né, que o tipo corporal entenda e processe principalmente que, por exemplo, se eu estou tendo uma questão com uma outra pessoa que está relacionada às emoções, muitas vezes não dá para ser tão prático assim e tratar as emoções de uma forma prática. Vamos resolver, né? É preciso que o tipo corporal também acesse as emoções para esse espelhamento que é muito legal, para essa empatia, né? E obviamente para um tipo 8, por exemplo, né? Um tipo 1, é muito legal quando ele vai para o mental. E qual é a melhor pergunta para se fazer para um tipo instintivo, na minha opinião, quando a gente fala de desenvolvimento? É importante dizer que quando eu falo de desenvolvimento, eu não estou falando de você reforçar um comportamento que você já tem muito. Eu não estou falando de estar num lugar que você já conhece. Então, por exemplo, numa sessão de coaching, eu posso dizer para um tipo 8, o que você vai fazer agora? E ele, pá, é o que ele vai responder. Então, eu posso perguntar para ele, o que você está pensando em fazer? Por exemplo, é uma boa pergunta. Porque aí ele para, né? Eu não digo o que é, né? Digo, qual a sugestão? É muito legal também, pessoal, levar ele, até fazendo todo o movimento das flechas, né? Levar ele para fechar um pouco aquela energia que está tão aberta e levar ele um pouco mais para o mental. Claro que tem um caminho aí específico da emoção e também um caminho do mental. Então, se um 8 está fazendo alguma coisa, é muito comum. Eu tive e tenho inúmeras histórias para contar para vocês de corporais que eles falam assim, faz 3 meses que eu não sei o que eu estou fazendo. E vem uma dor aí. Então é importante que o corporal, quando ele está fazendo algo, que ele de alguma forma tente ligar os outros centros de inteligência. No sentido de sentir e no sentido do pensar, do raciocinar. E isso é muito legal. Por exemplo, se eu estou fazendo lá uma caminhada, né? Se eu saio para caminhar, o estado de presença me diz que eu acione o tempo todo os meus 3 centros. E tem muita gente que pergunta, né, Yara, quanto tempo eu preciso estar em presença? E a resposta qual é? Muita gente já sabe que participa dos meus grupos. O tempo todo, 24 horas por dia, o quanto, obviamente, a gente conseguir, porque não é tão simples assim estar em presença. E aí, é legal, um tipo 8, quando ele está fazendo algo como caminhar, ele sentir e olhar, e é claro que aí ele vai ligar os 5 sentidos, né, que é algo muito, muito forte nos tipos corporais, mas também sentir e se perguntar o que eu estou, quais são as minhas emoções nesse momento. O que eu sinto quando eu olho para a árvore, quando eu ouço o som dos passarinhos, é procurar fazer um tipo de conexão com os sentidos, com os 5 sentidos que ele tem, se conectar com esses 5 sentidos ao coração. Puta, isso é um trabalho muito legal de fazer. E, obviamente, trazer a reflexão.
que é uma coisa extremamente curadora, né? Os tipos corporais, eles têm a emoção principal, que é a raiva, e eles são bastante reativos em geral. O tipo 9 pode não parecer tão reativo, né? Porque ele se preocupa muito com o outro, mas ele vai agir, ele, né? Tipo 9, às vezes eu brinco, né? Falo que o tipo 9 é teimoso pra caramba. Quando ele decide fazer alguma coisa, é difícil fazer ele mudar de opinião. Mas os 3, de forma geral, eles pensam em fazer, né? Ele pensa fazendo. E a gente tem que falar, segura aí, respira. Traz para o teu racional e fazer ele analisar um pouco mais a situação antes de agir. Então, eu não acho que talvez uma pergunta legal para ele seja o que você pode fazer agora? Não, porque fazer é o que ele mais sabe. É assim, qual foi a análise que você fez em relação a esse assunto? É muito legal. O que você sentiu em relação a esse assunto? Que é o tirar do lugar comum. Todo mundo sabe lá nos meus grupos que eu sou um pouco chata, né? Em relação às pessoas que eu chamo lá carinhosamente dos curseiros, e todo mundo, eu também já fui assim um dia, que faz curso e não consegue sair do lugar. Faz curso e continua fazendo curso. E de verdade, eu sou chatinha e todo mundo já sabe, quem me acompanha nos grupos, que é o que você está fazendo com essa informação, o que você está conseguindo colocar em prática, mesmo que o teu colocar em prática seja pensar mais, entende? Isto se desafiar positivamente, desafiar a estar num lugar diferente daquele lugar que você sempre esteve. Tem um lugar aí, quando a gente fala do Enneagrama, de 9 tipos e 3 centros de inteligência, 3 tríades, que é um lugar que você já conhece muito. E aí é legal, gente, maravilhoso nessa jornada a gente conhecer outras posições. E isto, do ponto de vista terapêutico, cognitivo, é ter outras opções de resposta no momento em que a vida nos pede isso. Eu tenho uma resposta muito emocional. Óbvio, eu sou um tipo emocional, mas eu também preciso de uma resposta mental, de uma resposta de análise, e eu também preciso de uma resposta instintiva, corporal, né? O emocional, ele vem aqui toda hora. Eu preciso agir. Então, por exemplo, ontem, que eu falei pra vocês que foi um dia que pra mim estava muito atípico, ele estava muito estranho, não sei, do ponto de vista energético, né? Às vezes a gente não se sente muito bem. O que eu fiz? Eu parei de manhã, fiz uma primeira sessão, a segunda, antes da segunda sessão eu já parei, analisei e falei, hoje eu preciso estar muito em presença. Eu saí um pouco daqui, vim pra cá e falei, não vou me exigir muito, eu vou trabalhar talvez num ritmo um pouco menos intenso do que aquilo que eu já estou acostumada, e vou me preocupar muito mais em estar em presença, porque eu vi que não estava bom, e o dia fluiu. Inclusive eu consegui, em presença, tomar várias ações, mas em presença, tá? Não permitindo mais que o meu emocional ficasse, meu Deus, né, me puxando para aquela areia movediça, me tirando do corpo, tá? Principalmente me tirando do corpo. Quando nós falamos dos emocionais, já falando deles, né, é preciso que a gente perceba e se faça uma pergunta: o que está me incomodando? O que me incomodou? Porque senão a gente fica muito à mercê e quer resolver as questões, sei lá, questões de trabalho. Atendi bastante gente essa semana que são emocionais e que tinham questões de trabalho para resolver, mas que quando vieram falar comigo, estavam puramente emocionais. Não estavam conseguindo fazer a estratégia, né? Eu brinco lá do House of Cards, que existe nas empresas, e eu trabalho muito com empresas grandes e que tem toda uma estratégia para lidar, e falando, respira. Não dá para resolver, por exemplo, né? Entendam, eu estou tratando de questões profissionais, eu não estou tratando de questões pessoais. É preciso que a gente entenda, analise o que está acontecendo e tome as melhores ações.
com alguma emoção, né? Com ali uma emoção, um processo de emoção que me traz empatia, que me traz sensibilidade, mas não totalmente na emoção. E aí, muitas vezes, gente, é preciso que a gente respire, né? Eu não tô respirando, eu não tô e tô totalmente à mercê dessas questões que vêm aqui do cardíaco. Então é preciso ir lá fora, talvez andar um pouquinho na terra, buscar grounding, buscar aterramento, né? Estar no aqui, no agora e no corpo, porque a gente tira o pé da realidade e começa meio que a flutuar nas emoções. Vem a areia movediça e aí a gente perde o pé de vez, perde o chão de vez e começa a ficar só na emoção. E aí os pensamentos também ficam ruins. Então é necessário que em primeira instância a gente tenha corpo. Corpo. Vai pro corpo. O que eu tenho que fazer agora? Para e reflete. Mas sair um pouco aqui deste lugar, tá? É óbvio que, né, quando a gente fala disso, meditar um pouco é legal, né? Fazer algumas coisas aí do ponto de vista do emocional, que em primeiro lugar, para mim, tá? É perceber, e isto é uma traição, é traidor, perceber que você está sob sob controle da emoção, que essas emoções, elas são traidoras, elas são traiçoeiras. Às vezes você toma uma decisão, inclusive na raiva, e você fala assim, não, é isso que eu tenho que fazer agora, porque é isso que eu tenho que fazer. E é como se você tivesse uma falsa razão, um falso sentimento de eu tenho que responder assim sim. A raiva é traiçoeira. E o medo também, enfim. E aí depois que passa tudo aquilo, você fala assim, olha o que eu respondi. E aí você vê que pegou pesado demais, que faltou assertividade, que a coisa foi muito pro campo pessoal, que você não conseguiu fazer uma análise isenta de emoção, tá? Então aí pro corpo, muitas vezes até eu vou aqui fora, né? Eu moro numa casa, eu vou e começo a mexer com planta. Para um pouco aquilo que você está fazendo. Para um emocional, estanque. Isso é técnica básica, né, de PNL, muito básico. Sai um pouco do assunto. Que se você ficar nele, vai fazer uma outra coisa. Interrompe, tá? Se dê a oportunidade de fazer alguma coisa manual e corporal, nem que seja. Hoje de manhã eu estava falando com uma moça 4, falei, alonga teu corpo, porque você está muito agitada, né? E a agitação estava ali muito clara pra gente na sessão, tá? Mas é isto, e muitas vezes você sente, né? O diabinho vem aqui e fala, é isso mesmo, tem que falar, vai lá, reage, tá. Se for sexual dominante, né? Até para esse tipo 8, que é muito emocional também, e você vai ver que você estava sob efeito da emoção. Tudo bem? Quando eu vejo os tipos mentais, é importante dizer que a gente tem distrações dentro do nosso próprio centro de inteligência, naquele que é dominante em nós. E eu percebo, especialmente nos tipos mentais, uma distração que é a distração de ficar analisando tudo e discursando sobre tudo o tempo todo, né? E isso é uma distração que leva a gente pro ego. Então, assim, discurso, textão, muitas vezes, falando, isto é ainda, minha gente, nem todos os mentais fazem isso, tá? Mas ainda, a gente sempre fala do Enneagrama num nível de inteligência, né? Num nível de consciência ali, para mais ou para menos. E por mais que a gente faça trabalhos de desenvolvimento e tudo mais, a gente tem momentos que a gente espirala para baixo, a gente perde consciência. E aí eu vejo o mental, ao invés de ir pro corpo, definitivamente ir pro corpo, ele fica, né, se embriagando de alguma forma no ego com as análises mentais, né, muitas vezes ainda com aquele tom mais professoral, independentemente de ser 5, 6 ou 7, né?
muito mais, quem tem um tom mais professoral, dependendo do nível de consciência, é o 7, mas eu vejo também um pouco disso no 5, enfim. E é importante dizer que os tipos mentais, eles estão buscando estar seguros, né? Eles estão buscando ali um tipo de segurança que é muito movida pelo medo. Então, ele ir para o corpo vai dar sustentação para ele, porque quanto mais na cabeça, mais vem a projeção do medo, mais ele está no medo. Então, vai para o corpo, sente o corpo, porque isso ajuda muito e sai um pouco dessa análise mental. Faça alguma coisa, tá? Óbvio que aí também tem o sentir o coração, né? Que é um outro processo para os tipos mentais, um processo bastante desafiador, na minha opinião, mas é importante e é central no Enneagrama que a gente busque sempre, como estado de presença, na minha opinião, de atendimento, de experiências com muita gente, né? Buscar sempre os 3 centros e nunca um só. Tá? É buscar sempre esse equilíbrio e se perguntar, né, qual é o centro que eu preciso desenvolver. A gente está chegando no meio do ano, a gente está enfrentando uma quarentena aqui no Brasil, né, que para alguns é quase um lockdown, para outros não. Para algumas pessoas têm o privilégio de poder estar em quarentena e outras, infelizmente, não. Acho que estar nesses 3 centros é muito importante para um estado de presença, para a gente não pirar, para a gente não surtar. É um processo de auto-observação muito importante. E mais do que isso, né? Eu tô pensando aqui em lançar uma outra turma de instintos lá para agosto, que a gente seja gentil, que a gente acesse nesse momento a gentileza e a compaixão. Aliás, a gente sempre diz no sufismo, né? Se você quer saber se o teu processo de desenvolvimento de fato está caminhando, veja se o teu nível de compaixão tem melhorado, evoluído, saído do lugar. Né? É preciso nesse momento muita compaixão por nós e pelo outro. E entender um pouco mais do teu centro de inteligência e buscar o equilíbrio. Tudo em excesso é ruim e na falta, na ausência também. Tá? Então eu quis gravar um pouco aqui, porque a gente não percebe, eu percebo nitidamente nos grupos, tipo mental, que está muito naquela discussão mental, o tempo todo, querendo entender a rabioca do focinho do porco e da galinha, num processo de entendimento muito grande, e que pouco ou quase nada consegue colocar em prática. Alguns mentais com mais desenvolvimento conseguem entender e praticar, outros ainda não. Então é muito importante para o mental entender, e aí vem aquelas perguntas altamente teóricas, né? Você acha que o pleonasmo do planeta Terra vai ter a ver, né, com as vertentes mundiais das marés da Austrália, e isso pode influenciar nos planetas como um todo? Gente, para. A hora agora é de equilíbrio, né? Eu brinco, todo mundo sabe, e acho que a gente tem que brincar mesmo. Tipos mentais, procurem entender e pensar o que vocês já conseguem efetivamente mudar, ir pro corpo, fazer, né? Levantar e parar de, sei lá, almoçar no quarto sozinho e interagir, por exemplo, né? E entender um pouquinho mais sobre o seu processo. Tipos emocionais, não se sintam superiores porque são emocionais, porque isso é uma crença da sua cabeça, isso não existe. Não é melhor nem pior ser emocional. E ser muito emocional vai te fazer, com certeza, tomar decisões que depois você pode se arrepender, né? É muito comum os tipos emocionais pensarem que eles são, não, eu sou emocional, eu sinto, sou um ser... De jeito nenhum, tá? Tipos instintivos. Não entrem no modo máquina. Parem, sintam o que está acontecendo. E para todo mundo, né? Principalmente
para os tipos mentais e emocionais, procurem sentir o que está acontecendo nesse momento no mundo, para todo mundo. Procurem sentir a dor que nós estamos passando agora de várias formas diferentes. A dor que nós estamos vivendo agora, minha, do outro, uma dor muito grande no nosso país. A dor de tantas pessoas mortas, a dor da crise econômica, a dor, né, que se eu permitir me sentir em mim, se eu permito sentir essa dor em mim, eu estou aberto para sentir a dor do todo. E automaticamente a gente está aberto para cura, para uma cura que é do todo. Teu nível de compaixão tem aumentado ou está no mesmo lugar? Um beijo para vocês, que eu vou comer minha saladinha, colocar minha batata aqui na fritadeira, vou comer uma batatinha para me dar um carinho, e estamos todos juntos no triângulo do Enneagrama. Muita fé em acreditar que tudo vai dar certo, muita esperança, porque algo maior nos rege, e do ponto de vista de algo maior, né, indo para o ponto 6 já, nós somos inquebráveis, né? Nossa alma é muito forte. Fé, esperança e amor. Um beijo.